Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebiero. Hoje nós vamos ter uma ceia para a família. Vamos tomar uma ceia juntos, como família. Você que está com a sua família vai tomar junto com ela, celebrando o Senhor. Eu quero falar um pouco sobre família hoje. Nós temos vivido um tempo em que o Espírito de Deus está nos chamando para alinhamentos com Ele. O Espírito de Deus está nos chamando e nos preparando para propósitos tremendos conosco. Mas nós temos visto que há uma guerra. Há uma arquitetação do nosso adversário. Ele está arquitetando coisas contra a família do Senhor. Até ontem, o pessoal que está na intercessão da clínica por a gente conversava um pouquinho antes de começar a clínica. Eu disse assim: olha, nós levantamos um propósito de oração pela nação. Diversas igrejas, o Brasil inteiro tem atalaias em vários estados, em várias cidades, no sertão, né, na Amazônia. Tem gente orando pela nação por causa dessa interferência espiritual. Porém, você percebe que aquela espírito de anarquia, ele está agindo, mas bem menor com relação à Copa das Confederações. Nós temos visto poucas manifestações, né? Teve uma quebra numas coisas aí, mas é menor, a incidência é menor. Mas isso não é bom. Aí você fala: nossa, como não é bom, apóstolo? Não está tendo negócio. O problema é que está muito quieto. Os estádios estão hiperlotados e está quieto. Está quieto. E o diabo, quando a coisa está quieta, é porque ele está maquinando, ele está fazendo alguma coisa. E eu entendo que ele está preparando alguma coisa para partir para cima da família. Ele está arquitetando coisas para vir para cima das nossas casas, dos nossos lares. Então nós, como homens sacerdotes, e você como mulher sábia que edifica, é tempo de nós nos aprumarmos, e é tempo de nós nos aliançarmos totalmente e fecharmos todo tipo de brecha, em casa, na família, no nosso trato, no nosso dia a dia, nos nossos propósitos, nos nossos sonhos. Nunca se houve um tempo tão necessário de marido e mulher andar junto num propósito. Nunca se houve um tempo tão poderoso diante de Deus para que o homem e mulher orassem juntos, para que o homem e mulher caminhassem juntos, para que o homem e mulher pensassem de acordo com aquilo que Deus pensa. É hora e tempo da igreja se aprumar, das famílias se unirem. É hora, irmãos, preste atenção no que eu estou falando, que isso não é brincadeira. É hora e tempo de você, de nós nos preocuparmos e sentarmos de novo na mesa com os nossos familiares. Nós não podemos permitir que o nosso almoço e o nosso jantar seja de qualquer jeito. Nós não podemos permitir que o diabo entre em nossas casas e separe-nos da mesa. Porque são nas mesas que nós manifestamos o poder de Deus, a unidade, a cumplicidade. E é justamente na hora da comida, do partir do pão, de Atos capítulo 2, que diz que eles perseveravam unânimes em tudo. É nessa hora que as casas têm conflito. É onde, porque tem uma programação, o homem quer assistir aquilo, e como a gente tem recurso mais facilitado hoje, muitas casas têm televisão nos cômodos, então um come ali, outro come lá, outro vai no pé de jabuticaba, outro no capô do carro. Então aí os sonhos de Deus não podem se manifestar, e a casa tem que ser fechada, porque senão, irmão, em vão trabalha aquele que vigia, aquele que ora, aquele que está maquinando contra o nosso adversário. Então nós temos que nos unir. É tempo e hora das casas se fecharem. É tempo e hora de nós, como filhos de Deus, nos voltarmos, ouvirmos aquilo que o Pai tem falado acerca de nós. Agora, não adianta nada o Pai falar, e a gente não fazer nada. Não adianta nada o Pai falar, trazer um monte de instrução e a gente não executar. Alguns cultos atrás a gente tem falado sobre isso. É a mesma coisa quando você compra produtos eletrônicos ou qualquer outro tipo de produto. Se você sabe manuseá-lo, você usa aquilo que você desfruta dele, aquilo que você sabe mexer. Mas para você desfrutar de todos os recursos que ele te oferece, você precisa pegar um manual de instrução e ler. E o que tem faltado para nós como igreja? A gente tem vindo ouvir as informações de Deus. Mas nós não podemos ficar presos só na informação. A gente tem que entrar dentro da revelação.
E a revelação vai vir quando a gente entrar e caminhar na presença do Pai. Então não adianta a gente só pegar as informações que são dadas e não aplicar dentro da nossa casa. Porque por muito tempo foi arrancado da mão dos homens o sacerdócio. Não foi arrancado não. Os homens entregaram o sacerdócio. É na criação do filho, na educação do filho. Então o homem normalmente fala assim, vem com a sua mãe, resolve com a sua mãe. Então jogou tudo na mãe. Mas o que é isso, irmão? Isso é uma atmosfera que está sobre o Brasil. O Brasil é um país órfão de pai. O país tem como padroeira uma santa. Então há uma palavra que foi lançada de maldição. Há uma orfandade que está sobre a nossa nação. E isso, quem vai alterar isso? Quem vai revogar? Quem vai alterar? Quem vai mudar isso? A igreja. Quando o homem que é sacerdote assumiu o seu papel de sacerdote. O sucesso espiritual de uma casa está na oração de um homem. A proteção de uma casa está na devoção de um homem. A cobertura de uma casa está naquilo que um homem ora. Quando o homem estende as suas mãos, quando o homem clama sobre a casa, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. O sucesso de uma casa está na mão de uma mulher. A mulher não pode ser submissa e concordar com o homem acerca de tudo. Ela precisa levar o homem a caminhar segundo aquilo que é necessário como edificadora. É a mesma coisa, eu vou dar o exemplo do que você é, mulher, o culto está virando, hein? A mulher é como um pedreiro. O pedreiro tem o servente para trazer a massa mole ou massa mais dura, o tijolo na hora certa. Assim tem que ser uma mulher na vida de um homem, nessa hora. Como o trabalho que Deus deu para ela, que é para ela edificar, ela também tem que orientar o homem, muitas vezes, algumas coisas que ele tem que fazer. Não é porque ele gosta de fazer isso, mas ele é o cabeça. Mas você vai levá-lo a caminhar corretamente. A mulher não pode ser omissa, a mulher não pode concordar com tudo. A mulher não pode fazer com que o homem, na verdade, só porque ele é o homem da casa, ele faça dela uma lavadora, uma passadora e só. O sucesso de uma casa está na mão da mulher. O sucesso, a prosperidade de uma casa está na mão da mulher. É a mulher que tem a sabedoria. Deus deu isso para a mulher. Deus deu o sacerdócio, a providência para o homem. Mas a edificação está na mão da mulher. E a mulher tem que ser sábia. A mulher tem que entender isso. Ela tem que chamar o seu marido, conversar com o seu marido. Se ele é gastão, tem que falar para ele. Bem, não é hora disso, tem que confrontar ele. Tem que haver propósito. Meu Deus do céu, está virando tudo aqui. Vou falar porque tem que falar. Esse negócio que o diabo conseguiu fazer, irmão, de o casal ganha e não compartilha o que ganha, divide conta, irmão. Isso é espírito de divisão. Sua casa, vocês se casaram, formaram um matrimônio para serem um. Então o irmão trabalha, ele ganha X mais B. Ela trabalha, ela ganha X mais A. Então o que muitas pessoas fazem? Você paga isso e eu pago isso. Eu te empresto um pouco de dinheiro. Que isso? Você não é banco, não. Vocês são uma família, vocês são um. Vocês ganham, sentam, falam, nós tivemos uma entrada disso, temos isso para pagar. Esse mês a gente pode comer algodão doce, a gente pode chupar sorvete, a gente pode ir lá no jardim de baixo comer maçã do amor, e glória a Deus. Esse mês dá para a gente poder comer uma comida diferente. Esse mês dá. Não dá? Não dá. Tem que haver esse tipo de conversa em casa, tem que haver esse tipo de conversa com o marido, tem que haver esse tipo de conversa com a esposa. Você não pode comprar o que você quer, você tem que comprar o que você precisa, o que é necessário e o que você tem recurso. Para isso, o casal tem que ser um. A família tem que estar unida. A família tem que estar debaixo da bênção. A família tem que estar debaixo da proteção de Deus. Nós não podemos andar desprotegido. Nós não podemos andar de qualquer jeito. Por quê? Um vacilo nosso. Eu ministrei quinta-feira. Se você não estava aqui quinta-feira, não perca tempo. Ainda hoje, entre no Facebook, assista a mensagem de quinta-feira sobre rompendo com a maldição de Acã. Acã, por uma decisão errada, por uma escolha errada, ele destruiu a vida dele e de toda a família dele. É muito sério, irmão. As nossas escolhas, as nossas posições erradas fazem com que entrem coisas na nossa casa, entrem coisas sobre a nossa família, automaticamente. Uma ascendência, os nossos filhos, uma geração que é para ser bendita, acaba se levando e acarretando sobre ele coisas que não deveriam. Está em nós, como família. Você que não tem filho, mas você vai gerar, prepare-se para isso, para que a sua casa seja bendita, não cometa esses tipos de erro. A palavra de Deus é infalível quando eu e você se submetemos a ela. A Bíblia diz, muitos de nós gostamos disso: resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Mas não é só resistir. O versículo não começa aí. Esse versículo está começando depois de um ponto e vírgula. O início dele é: sujeitai-vos, pois, a Deus. E se sujeitar a Deus é viver debaixo de princípio. Se sujeitar a Deus é viver debaixo de obediência. E você vai entender o que eu vou falar. Quantos estão comigo? Você vai entender isso. Você percebeu que aqui em Jaú foi colocado radares. E o que aconteceu quando os radares foram instalados? O povo desceu o porrete, criticou. Por quê? Porque o povo não gosta de andar debaixo de obediência. Naquele lugar que era para segurar a velocidade, as pessoas queriam passar correndo, colocou o radar. Sabe por quê? Porque tinha punição. Nós somos um povo assim, o ocidental. Por que, por exemplo, o Japão, que é totalmente atacado constantemente por tsunamis, por terremotos, é uma nação que vem a desgraça e se levantam rápido? Porque há disciplina neles. Nós não gostamos de gastar tempo com o nosso filho, irmão. Nós não gostamos de gastar tempo com os nossos filhos. A gente quer dar presente para eles no lugar do tempo. A gente quer dar coisinhas para eles, para comprar eles, porque a gente não deu tempo. Vou te contar uma coisa. Vou dar um exemplo meu, pessoal. Se servir para você, amém. Se não servir, deleta, joga no lixo. Ontem, meu filho veio ensaiar aqui 10 horas da manhã. Tem 12 anos. A Bruna chamou ele na sexta-feira para vir aqui e ficou mais de 2 horas e meia com ele aqui. A Débora quis vir participar do ensaio junto na sexta-feira, que agora ela quer tocar também. Aleluia. Deus falou que os meus filhos serviriam no altar. Deus não mente. Fala para o teu irmão: Deus não mente, não. Fala para ele: Deus não mente, porém você precisa levar a promessa na direção do cumprimento. Irmão, estou falando isso porque os meus filhos passam cortado. São filhos de pastor, são cobrados por fazer e são cobrados por não fazer. Pergunta para ele se é fácil ser meu filho. Pergunta para ele quantos não ele recebe. Deus falou que os meus filhos serviram no altar, mas se eu não tivesse aplicado o tempo, disciplina em cima deles, talvez eles não estariam nem aqui na igreja hoje participando dos cultos, porque com essa idade de 12 anos, não quero ir, tá bom, fica em casa. A gente não tem que levar filho para mostrar para ele caminho de igreja, irmão. A gente tem que mostrar para os nossos filhos o caminho do céu. Os nossos filhos precisam conhecer o caminho do céu, aí eles vão amar vir na igreja, se eles conhecerem o céu, se eles verem em nós. Mas aí, ele veio ontem ensaiar, era umas 15 para 1, não é? Mais ou menos que terminou, às 10 horas da manhã. E aí a Débora ficou na casa da minha mãe por causa da clínica. Eu disse para a Márcia assim, falei: Márcia, vamos passar a pegar o Vitor, vamos levar o Vitor para comer fora, vamos comprar uma comida lá no shopping, vamos sentar numa mesa, eu, você e o Vitor, vamos mostrar para ele a nossa gratidão a Deus e a dedicação dele. Vamos gastar um tempo só com ele agora. Então quando descemos do carro, onde nós vamos? Nós vamos comer aqui. Por quê? Eu falei assim: porque nós queremos agradecer a Deus por aquilo que Deus deu para você e pela sua dedicação e a sua escolha de servir no altar. Gastamos um tempo só com ele. Semana que vem a gente gasta um tempo só com ela. É necessário a gente gastar tempo com o filho, irmão. É necessário a gente investir nos nossos filhos. É necessário que os nossos filhos conheçam o poder do Deus que nós servimos. Os nossos filhos não podem ouvir da nossa boca murmuração, lamento, derrota, fracasso, briga, discórdia, contenda. Casamento tem sim problema, mas nossos filhos precisam conhecer o Deus que nós conhecemos. Os nossos filhos precisam ver em mim, em você, homens e mulheres de oração. Os nossos filhos precisam ver, porque eles serão os responsáveis em contar para a geração futura: meu pai, eu sirvo o Deus do meu pai, ou da minha avó, do meu tio, enfim. Nós precisamos gastar tempo com o filho. E olha para mim, por favor. Talvez você está falando assim: mas eu não tenho mais vento para cuidar de filho. Você tem filhos espirituais, tem gente morrendo porque precisa do seu tempo. Irmão, nós precisamos administrar mais nosso tempo com vida, com alma, com pessoas. Jesus está voltando e nós não podemos permitir que essa leva de gente fique, irmão. A conversão, a mudança, a alteração está na minha decisão e na sua. E irmãos, o que tem de gente talentosa aqui, fala isso para o teu irmão: você tem um talento que você não faz ideia. Mas não adianta nada, irmão, ter talento não está debaixo da submissão. Não adianta nada ter talento, não está debaixo da ordem, da presença, da obediência de Deus. Deus não faz aquilo que eu quero, Deus faz aquilo que eu obedeço. Deus entrega nas minhas mãos aquilo que eu me sujeito. Você compreende o que eu estou falando? Não me leve a mal, não estou exortando você, não estou querendo passar lição em você. Eu estou ministrando a sua vida pelo Espírito de Deus, porque não é isso que eu preparei, mas é isso que Ele quer que eu fale agora.
É tempo e hora, irmão, de a gente organizar a nossa casa. É tempo e hora, irmão, de a gente gastar mais tempo com a nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família. É tempo e hora de nós pararmos de investir em nós e investirmos neles. É tempo e hora disso. O Senhor está bradando para que eu e a minha casa, a sua casa, seja uma casa forte, alicerçada, onde as pessoas possam olhar e falar assim: ali habita a presença de Deus. Irmãos, por favor, o matrimônio, meu pai, não sei onde quer chegar hoje aqui, mas o matrimônio é assim, casou, não tem mais vida de mocinha, casou, não tem mais vida de mocinho, não. Não tem mais como ficar comprando aquele tipo de coisinha que você comprava quando você era solteira, e nem você aquele tipo quando você era solteira. Você não é mocinho, não. Você não é mais mocinha. Você é família agora. Você edifica uma casa para o Senhor, não para você. Você prepara os seus filhos não para você, você prepara os seus filhos para o mundo, e eles têm que estar preparados para não ser contaminados pelo mundo. O mundo, irmão, não vai educar os seus filhos, o mundo vai engolir os seus filhos. Quem educa os seus filhos é você, não é a sua mãe, não é a sua sogra, não é eles. Vó é intercessora. Então, o pai e a mãe que educa. O que pode fazer na casa da avó não pode fazer em casa. Por quê? Porque ali é o princípio da educação. Lá eles vão desfrutar do que nós não desfrutamos. Então, por favor, invista tempo. Eu não sei por que o Espírito Santo está querendo falar isso aqui hoje, irmão, mas ele sabe. Mas é tempo de nós gastarmos tempo. Não põe filho no mundo por pôr, para falar que teve filho. Coloca filho no mundo para marcar uma geração. Assim como o Jacó fez. Eu olho para Jacó, me apaixono. Jacó chamou os filhos um por um, e ele conhecia um por um. Pega a oração das 12 tribos e veja o que ele fala para cada um dos filhos. Conhecia os 12. Cada um, ele libera uma palavra específica sem repetir nenhuma. Eu sei o que eu posso falar para o Vitor, e eu sei que se eu falar da mesma forma que eu falo para o Vitor, eu não posso falar para a Débora. Duas personalidades diferentes. Então não adianta a gente querer tratar no coletivo aquilo que se trata individualmente. Compreende isso? Então, por favor, invista tempo na sua casa, invista tempo com a sua esposa, invista tempo com o seu esposo. Jesus Cristo de Nazaré, fala para o irmão, pega isso que ele vai falar agora. Que eu vou falar? Não, Espírito Santo. Está faltando dentro das nossas casas palavra de elogio. Está tendo muita cobrança dentro de casa. Não fez, vai fazer isso, aquilo. Te amo, amor. Eu te amo, querida, te amo, querido. Precisamos liberar isso, irmão. Porque só o amor, irmão, apaga uma multidão de pecados. Só o amor que apaga as nossas diferenças. Só o amor que apaga as nossas indiferenças. Só o amor que apaga as nossas manias. Só o amor que faz nos tolerar uns aos outros. Só o amor nos faz suportar uns aos outros. E casar, morar numa casa, ter família é suportar mania. E às vezes a gente quer que filhos se comportem de uma forma que a gente não mudou em nós. E às vezes os filhos querem que a gente seja coisa que ele ainda não conseguiu ser. Isso é tolerar. E tolerar não é fácil, porque a gente gosta das pessoas que falam o que a gente gosta de ouvir. Por exemplo, tem gente aqui que está amando ouvir isso, mas tem gente que está querendo catar o sapato, tacar em mim. Porque na verdade muitos de nós não gostam de ouvir o que é verdade, porque a verdade dói, machuca a gente. A verdade ministrada e falada tem que haver mudança em mim. Quando você ouviu o Evangelho, você foi confrontado em ter uma mudança de vida, abandonar a idolatria e caminhar com o Senhor. Você foi confrontado. O confronto faz com que eu e você seja transformado. A afronta faz com que eu e você fique estacionado. Eu não estou aqui para te afrontar, eu estou aqui para te confrontar. Me prova que isso faz. O exército de Israel foi afrontado pelo Golias e ficou estacionado. O Davi, quando chegou, ele recebeu a palavra dos irmãos. Mas você, rapaz, o que você vai fazer? Ele foi confrontado. O que eu vou fazer? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele se moveu. Teve atitude na vida dele. Talvez a palavra para mim e para você nessa manhã é essa aqui, atitude. Irmão, nós não podemos, meu Deus, vai doer, mas vem no próximo culto. Nós não podemos mais ser bonequinho de cera de igreja. A gente não pode mais só embelezar a igreja. Nós temos que agir, nós temos que fazer, nós temos que executar, nós temos que se mover, nós temos que largar os nossos caprichos de lado.
Nós temos que parar os nossos egos, largar os nossos egocentrismos e viver os sonhos de Deus. Vou te contar um segredo, pode? Conte comigo. A minha vida e a sua vida com Deus é todo dia descendo na sala do oleiro. Agora, por favor, aprenda com cada amassadinha que Ele dá, porque senão vai ficar sempre sendo amassadinho. Fala pro irmão, chega de ser amassadinho. Não, faz esse gestinho para ele, fala assim, chega de ser amassadinho. Vamos para a palavra. É Salmo 128. Eu falei 121, me perdoa, foi equívoco. O homem erra, o Espírito Santo não. 128. Bem-aventurado aquela que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não adianta nada temer, mas não anda. Temer, irmão, é temer. Tem gente que em vez de temer, tem medo. E temer é se sujeitar, olhar para aquilo que eu vi e falar assim, é isso que eu preciso. E é isso que eu preciso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que andar naquilo que eu ouvi, andar no caminho da instrução, não é? Aí diz o versículo 2, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos. Diga isso, e eu verei os filhos dos meus filhos. Isso, e a paz sobre Israel. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Versículo 1 é clássico, tremendo. Vamos gastar um tempinho em cima dele. Bem-aventurado, bem abençoado, bem próspero, bem curado, bem sarado, boa saúde, né? Boa alegria, bom ânimo, bom semblante, ama-se do jeito que é, né? Aquele que teme ao Senhor, aquele que quando ouve a palavra de instrução, porque a Bíblia diz que a voz do Senhor troveja, de vez em quando chove e troveja, você não fica assustado, não causa um pânico, às vezes não bate os copos na sua casa, não mexe a estrutura da sua casa. Assim deveria ser a palavra de Deus quando a gente ouve ela. Assim deveria ser a voz de Deus quando a gente vem num culto. Ela tem que bater dentro da gente, causar alguma coisa. Se tiver escória, sujeira, tem que tirar. Deus fez isso com um homem na Bíblia. Com quem? Com Elias. Elias se escondeu. Aí foi numa caverninha para se esconder. Aí vem uma voz como de trovão, terremoto. Brum! Era Deus? Não. Aí vem um vento forte. Era Deus? Não. Quando que foi o Senhor? Quando a voz mansa e suave disse: Elias, o que fazes aqui? Tá, mas o que tem que dizer a isso? É que antes da voz mansa do Senhor, vem um terremoto para tirar as coisas e colocar as coisas em ordem. Antes que a voz mansa chega, vem um vento forte para tirar todo tipo de sujeira e escória que está ali. Você que conhece o trabalho de um ourives, aquele que faz peças de ouro, de prata, ele trabalha num fogo muito forte e um tacho diante dele. Aí ele pega todas as peças que ele compra e vai ter que derreter. E quando ele sabe que o ouro e a prata está limpa, quando ele toca bastante fogo, então tudo que é escória, sujeira da prata e do ouro começa a ficar na borda do tacho. Aí ele faz assim para olhar no ouro e na prata, ele reflete o rosto dele ali no ouro e na prata. Quando que o fogo de Deus para de tocar em mim e em você? Quando o rosto dele é refletido em mim e em você. Aí o fogo para. Por que muitos de nós às vezes não entendemos? Quanta prova, quanta prova, quanta prova. Não é prova, é aperfeiçoamento. Quanta luta, quanta luta, quanta luta. Não é luta não, é ele querendo estampar em você o semblante dele. Mas para que o semblante dele estampe, tem que vir luta, tem que vir prova. Para quê? Para a sujeira, a escória sair e a dependência chegar. Repete isso comigo, a escória e a sujeira tem que sair, para que a dependência possa se manifestar. Agora, olha para mim, por favor, não saia daqui me odiando, saia daqui me amando, eu preciso do seu amor. Mas o que nós estamos fazendo com esse monte de palavras que a gente está ouvindo aqui? O
que não estão fazendo com esse monte de palavras que nós estamos ouvindo desde janeiro aqui, irmão? Por que muitos de nós ainda não se posicionou? Por que muitos de nós ainda não saiu do lugar que estava? Por que muitos de nós ainda estão na cisterninha? Por que muitos de nós ainda estão na covinha? Porque ainda não tem vivido isso aqui. Ainda não tem temido a palavra que tem ouvido, não tem aceitado, não tem se sujeitado e não tem escolhido andar no caminho dela. É igual as pessoas que vêm e pedem oração para a gente. Apóstolo, você ora, o que você precisa? Eu preciso disso aqui, então vamos orar. Aí você ora, aí você fala assim, caminha aqui, tá bom. Dali uns 15 dias você encontra ela, está com a carinha meio esfolada, narizinho meio raspado. Você pergunta, o que foi, irmão? Tudo bem? Tudo bem. Fez aquilo lá? Não fiz não, quebrei a cara. Ela quer que a gente concorde com as decisões dela. Acontece muito isso aqui com a gente que é pastor. Apóstolo, Deus me falou que é para mim fazer isso. O que você acha? Eu não acho nada, Deus falou. Quem sou eu para mudar aquilo que Deus fala para você? Às vezes a pessoa quer que eu concorde com uma coisa dela. Agora, eu vou botar pitaco naquilo que Deus falar para você? Deus não precisa, irmão, que eu e você vá em 3 igrejas para confirmar a palavra que Ele falou aí. A única coisa que Ele precisa é que eu e você tema e ande sobre ela. Pedro não ficou esperando Jesus falar 3 vezes, vem. Quando Jesus respondeu, pode vir, ele andou sobre as águas. A igreja está cheia de gente assim. Que tipo de gente? Ousada e covarde. Aí tem um monte de gente, como eu falava antes de entender. Eu falava do Pedro que afundou. E eu não falo mais isso do Pedro. Eu não falo mais o Pedrão que afundou na água. Eu não falo mais. Por que você não fala mais, apóstolo? Porque baita fé teve esse homem. Se é o Senhor mesmo que vem andando sobre as águas, me faz ir contigo. Pode vir, Pedro. Sim, senhor. Tinha mais 11 lá dentro do barco, irmão. Os 11 ficou. E ele foi. A Bíblia não fala se ele andou 1 metro, 2 metros ou 1 quilômetro. A Bíblia não fala em distância. A Bíblia fala que ele andou sobre as águas. Andou na ida e andou na volta. Só que lá dentro do barco ficou 11 covardes. Pedro, você vai afundar. Pedro. Pedro andando indo em encontro à vontade de Deus. Quantos de nós tem tido ousadia de ir pela palavra ouvindo a voz? Ou tem ficado no barco? Tem um monte de gente que critica a igreja, dizendo, a igreja não faz isso, faz aquilo, mas ela também não faz nada. Está lá no barco. Enquanto tem 11 no barco, tem um Pedro, irmão. Quando Pedro parou para ouvir os covardes do barco, ele afundou. Porque Pedro deu atenção ao vento, não porque o vento batia nele, o vento batia nele desde a hora que ele saiu do barco. O Pedro deu atenção quando um grito forte saiu, Pedro, ó o vento, ele, blum. Tem um monte de voz querendo roubar, olha isso, tem um monte de voz querendo roubar o sonho de Deus na sua vida, cuidado, hein, você pode afundar. Ele não vai deixar você afundado, ele vai chegar lá e falar assim, não Pedro, vem cá, escuta isso, olha para mim, por favor, pega isso. Pedro, vem cá, eu falei para você, se joga aí. Não Pedro, eu falei para você. Olha a cena, irmão. Fica aqui, não assusta não. Olha a cena. Pedro, eu falei para você, Pedro, andar comigo, Pedro. Vamos para o barco. Olha os outros 11 covardes, vendo Pedro no braço de Jesus. Vamos para o barco, Pedro. Vamos. Você quer ficar marcado como quem? Quem andou sobre o sobrenatural? Ou ficou lá dentro do barquinho como covarde? Ninguém teve a sensação de andar sobre as águas como Pedro teve. A Bíblia diz que se eu crer, você crer, nós faremos coisas maiores do que ele faz. Mas dentro do barco ninguém faz nada. Covarde ninguém faz nada. E só vai fazer, e só vai ter ousadia para sair do barco se fizer isso aí. Temer e andar. Quantas vezes Deus já não falou para você, anda sobre essa palavra? Se move sobre essa palavra, se move sobre essa promessa, se move sobre esse sonho. E você disse, será? Não há mais tempo para será. Não há mais tempo para porquê. Só há tempo para pra quê? Para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. É tempo e hora de nós nos movermos. Já passou do tempo, o pão já está quase torrando. E deveria estar na mesa para os famintos comer. Meu Deus do céu. Pega isso hoje.
Não deixa mais nada te acovardar, não deixa mais nada te limitar, não deixa mais nada te inibir, te coibir. Anda segundo as palavras que o Senhor tem te dado, não que o seu coração tem falado. Seu coração é enganoso, vai na contramão do sonho. Seu coração falou o que hoje para você? Fica na cama que está gostoso. E o Espírito falou o que? Vai cumprir o seu compromisso. O Espírito se move ao contrário da carne, e a carne ao contrário ao Espírito. Se você deixar a sua carne prevalecer, é porque você tem andado longe da palavra. A carne só prevalece quando nós estamos longe do Espírito. Meu Deus, conta isso para o irmão que ele vai lembrar disso. A carne só prevalece quando a gente está longe do Espírito. Por que tem muito crente emburrado, muito crente beiçudo, muito crente empacado? Porque está longe do Espírito. Por que tem crente que para o projeto de Deus na vida dele? Porque não está fazendo isso aí, irmão. Se você temer a palavra de Deus, se você temer o Senhor que você diz que serve, e servi-lo de fato, nada vai fazer com que você retroceda. Vou falar de mim de novo. Eu já recebi ataque de gente, de pessoa, para parar tudo. Em 10 anos eu nunca fui. Eu estava falando com uma pessoa ontem, falei assim: tem um monte de gente que não me gosta muito de mim. Ela falou assim: eu sei, eu tenho um salão, eu conheço, já me falaram muitas vezes de si. Eu nunca fui tão atacado por querer fazer a obra de Deus com ordem e com decência como eu sou. Mas eu não posso parar o que Deus mandou fazer. Eu não posso interromper um projeto de Deus. Concordem, não concordem, gostem ou não gostem, eu preciso fazer o que Deus mandou fazer. Agora, quantos de nós ficam aí? Não sei, porque fulano, para de olhar para fulano. Meu Deus do céu. Enquanto você ficar olhando para fulano, para Bertrano, os sonhos de Deus estão mortos na sua vida. Você não viu ainda isso, não? Quando a gente anda debaixo da palavra, olha o que acontece. Nossa mulher, né, ela é como a videira, alegre. Os nossos filhos, eles são como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Ou seja, nunca vai faltar unção ali dentro. Se existe um lugar que tem que haver paz, é na minha casa. Existe um lugar que eu tenho vontade de ir, é na minha casa. Se é um lugar que eu tenho que desejar estar, é na minha casa. O versículo 4 diz: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis que assim será abençoada a mulher que teme ao Senhor. Infelizmente eu não tenho mais tempo. Queria poder discorrer tudo que eu tenho que discorrer aqui. Tem mais 3 rios para andar, mas não dá hoje. Deixa para outro culto. Se nós entendêssemos os princípios da palavra. Irmão, não precisamos fazer força, não, irmão. Não precisamos fazer muita força para tomar posse, não, irmão. A gente só precisa andar. Mas andar na presença de Deus tem que haver renúncia. Diga isso, para andar na presença de Deus tem que haver renúncia. Por exemplo, nós temos um grupo de 40 pessoas que vieram na igreja quinta, sexta, sábado, domingo 2 vezes. Você morreu? Está feliz? Um pouquinho cansado, apóstolo. Esse cansaço vai acabar no céu. Mas assim nós pegássemos a disposição de estar mais presente na casa de Deus. Assim nós não colocássemos tanto empecilho para estar na presença de Deus. Assim nós não deixássemos nada prevalecer sobre a vontade de Deus no nosso dia a dia. Assim, irmão, como a gente prepara, por exemplo, nos organizamos para o futebol, não organiza, tem muita gente que organiza, faz churrasco, vai se pinta. Você já imaginou se a gente fizesse isso para Deus? Vamos torcer para o Brasil. E tem um monte de gente que põe camisa, pinta o rosto, bota faixa, e vai, e leva, e faz aqui, e fica, e toca a corneta. Você já imaginou se a gente fizesse isso para Jesus? Você já imaginou se a gente viesse no culto toda vez feliz que a gente torce para um time? Não é uniformidade isso, mas estou falando, exemplificando. Você já imaginou se a gente se prontasse para servir a Deus? Pega essa palavra, medita nela, olha para a sua casa. Se você não vê na sua casa um oásis, se você vê sua casa só como um deserto, o eterno Deus de Israel, em qual eu falo nessa manhã sobre a sua vida, Ele é especialista em criar rios no ermo. Ele é especialista em criar rio aonde há sequidão. Ele é especialista em transformar aquilo que está morto em coisa vivente. Ele disse para o profeta: você pode fazer alguma coisa? Eu não, mas o Senhor pode. Então vai lá e profetiza: vale de ossos secos, torne a ter vida. Você pode imaginar o alvoroço que foi? Um osso correndo atrás do outro osso, procurando o osso certo.
tíbia encontrando as tíbias e assim por diante. Olha que se juntou corpinho por corpinho, esqueletinho por esqueletinho, os nervos foram crescendo. Só vai haver a forma de Deus quando a gente coloca, pega isso, gente. Só vai haver a forma total de Deus na nossa casa quando a gente organizar tudo. Os nervos só cresceram nos ossos quando osso por osso se juntou. Deus está querendo fazer isso na nossa casa hoje. Vamos orar? Fiquemos na posição de guerra.